A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem, comentem, para que nós possamos aumentar cada vez mais a nossa missão Atalaia, a nossa família aqui, né? Somos famílias em Cristo Jesus, irmãos, tios, avós, pais, mães, um dos outros, né? Tudo isso em Cristo Jesus. Vamos lá. Dando continuidade às igrejas. Falamos de Éfeso, de Esmirna. Agora falamos de falaremos hoje de Pérgamo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Apocalipse 2, versículo 12 em diante. E ao anjo que escreve, que está em Pérgamo, escreve. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: aquele que tem a espada aguda de 2 fios, diz essas coisas: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, que foi minha testemunha fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem das coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Assim também tem os que os seguem a doutrina dos nicolaítas, e eu os aborreço. Arrependa-te, pois, porque de outra maneira logo virei a ti, e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos lá? Vamos lá. E ao anjo da igreja, ao pastor, aos pastores, aos líderes religiosos, né? Da igreja que está em Pérgamo, escreve. Então, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, é um símbolo que é a palavra de Deus, a espada que corta, penetra, né? Tal. Diz estas coisas: conheço as tuas obras. Vamos lá. E onde habitas? Habita o quê? Espiritualmente, onde essa igreja estava espiritualmente, que é onde está o trono de Satanás. Satanás havia se tornado parte desta igreja. Ixi, não é fácil não, né? E retens o meu nome, eu não negasse a minha fé. Apesar dessa condição ainda existiam alguns ainda que mantinham ali a fé na cruz, não tinham abandonado ainda, né? Apesar de estar falando ali que habitas, onde está o trono de Satanás. Então, apesar disso, parte da igreja estava perdida, mas parte da igreja ainda levava a sério e confiava na cruz. Não tinha se perdido, tá bom? Ainda nos dias de Antipas, que foi minha testemunha fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa perseguição veio de dentro da igreja, essa parte desse trecho aqui, tá bom? Então é de dentro da igreja. Tá? Habita nos dias de Antipas, onde foi minha testemunha fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, na parte do povo ali, né? Ruim da igreja. Mas tem umas poucas coisas contra ti. Eu acho pouco, é muita coisa, né? Como que se diz essa igreja? Tinha uma parte que estava ali perdida, mas tinha uma parte fiel ainda, tá? Vamos lá.
Quando, é muito forte isso, né? Onde habitas, que onde está o trono de Satanás, quer dizer, é pesado isso, né? Mas nas igrejas acontece, né? Vamos vai dizer que não? Acontece sim, acontece sim. Olha lá. Os que seguem a doutrina de Balaão, mas tenham poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Pouca coisa ainda. Qual era a doutrina de Balaão? Que a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, né? Tá lá. Para que comessem as coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Então essa igreja estava cometendo um adultério espiritual. Então estavam o que? Para saber, lançavam um trono diante dos filhos de Israel para que comessem de coisas sacrificadas a ídolos, quer dizer, idolatria, né? E se prostituísse, uma prostituição que? Espiritual, entendeu? Um adultério. Tinham trocado a fé na cruz por outras coisas, né? Tá cheio hoje em dia, né? Essa adultério espiritual tá lotado hoje em dia. É só a gente observar por aí, né? Já trocaram a cruz faz tempo, colocaram o homem, coloca símbolo, coloca isso, coloca aquilo. Menos a cruz, menos Jesus, né? O dinheiro também era uma causa nesse tempo na igreja estatal da época. Então é o seguinte, dinheiro sempre foi problema, né? Então a fama, o status, o dinheiro é sempre um problema. Então essa igreja se prostituía na idolatria, se prostituíam ali, né? Comiam coisas ali, vamos lá, sacrificadas aos ídolos. Então, quer dizer, complicado, né? Então uma parte da igreja ainda lutava fielmente, mas outra parte estava bem perdida, né? Como diz aqui na palavra, ó, estava aqui, ó, que habitas, cadê? Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então, é fácil não, né? Assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu o aborreço. Rapaz, de novo, né? A gente leu sobre isso aí também já. Nicolaístas explanavam as pessoas, né? Estou tentando lembrar aqui como é que era. É isso mesmo. Tá? Que eu esqueci de anotar aqui, então, mas é isso mesmo. A doutrina deles é uma doutrina do que? Das pessoas, né? Então a questão deles é o ser humano, né? Onde a gente parou aqui? Muita coisa, né? Ele fala que tem pouca coisa, mas olha, eu vou te falar, hein? Arrependa-te, pois. Quer dizer, voltem para a cruz lá, né? Voltem para aquele evangelho ali, né? E essa coisa dos nicolaítas aqui é complicado. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, o homem como centro da coisa, né? O ser humano, né? Quer dizer, então, o que a gente vê hoje em dia, né? O evangelho fora do evangelho da cruz. Como o homem, em vez de ser Jesus o centro, a cruz ali, o centro do evangelho, pregações, não, é o quê? É o homem, né? Tá cheio aí, não tá não? Tá doido. Arrependa-te, pois, volte para a cruz, porque de outra maneira logo virei a ti e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Que é a espada o quê? A ação da palavra de Deus. E com juízo. E o juízo, né? Que fala do juízo. E o juízo de Deus não é bom não, né? Vai lá, não tem mais acordo não, né? Bateu o martelo, já era, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O Espírito diz às igrejas, o governo, ali o Deus, a coisa da igreja tem que ser, é como diz na palavra, sim, não, não, né? Aí não dá para se perder, não dá para correr fora para outro caminho, né? É sim, não a palavra do Senhor. Então não dá para correr. Então quem tem ouvido, ouça o que os Espíritos dizem à igreja, né? Quer dizer, o governo, a parte eclesiástica da igreja, não dá para sair fora, né? Não pode, né? Não pode, com falha a gente sempre vai ter alguma coisa em outra, mas tem que ser ali bíblico, né, gente? O ser humano é falho, sim, mas tem que ser aquela coisa bíblica, né? Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso refere-se ao fato... Bom, que receberão um novo nome, né? Que os crentes receberão um novo nome em harmonia com a perfeita renovação do nosso ser. Isso, né? Depois, posteriormente, né? Então a igreja de Pérgamo aqui é bem complexa, bem complicada, gente. Então vamos lá para a gente tentar entender aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Aonde que está na igreja, Pérgamo escreve, tal, aquele que tem a espada dois fios, que é o quê? A palavra de Deus, né? Diz o que para eles? Conheça as tuas obras. Então eu conheço que você, onde habita, quer dizer, é onde habita. Qual que é o seu caminhar espiritual, a igreja de Pérgamo? Que está onde está o trono de Satanás. Quer dizer, alguns já tinham caído fora, já tinham perdido já, né, o bom senso. Mas aí diz aqui, e retens o meu nome e não negasse a minha fé. Então alguns ainda estavam lá, parte da igreja perdida e parte da igreja, né, ainda professava a fé, né? Então vamos lá, cadê aqui? Ainda nos dias de Antipas, que foi testemunha fiel, quando foi morto entre vós, onde Satanás habita. Foi uma perseguição dentro da igreja mesmo. Mas tem umas poucas coisas contra ti, poucas coisas. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, né? Quem tem ainda, esses aí, que tem lá que segue a doutrina de Balaão, qual que era a doutrina de Balaão? Comessem coisas sacrificadas a ídolos e se prostituíssem. Então a igreja está o quê? Na verdade, trocando a fé na cruz por outras coisas mundanas, né? Ídolos, idolatria, prostituição, adultério, um adultério espiritual total, né? E isso quando não é outro tipo de prostituição mesmo, né? Literal, né? Que a gente fala, literalmente falando. Assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço, que é o homem o centro da coisa. Arrependa-te, pois, e voltem para a cruz. Entendeu? Então, voltem para a cruz, porque de outra maneira logo virei a ti e batalharei contra eles a espada da minha boca. Quer dizer, palavra de Deus com juízo, fala do juízo. Entendeu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ai, cara. Peraí, gente. Ainda tem ainda. Deus me livre. Então a igreja tem que ser irrepreensível na questão eclesiástica, sem falha bíblica, né? Só não pode desviar do caminho da Bíblia, sair fora da Bíblia. Ao que darei de comer o maná escondido, e dar-lhe numa pedra branca, e na pedra branca um nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Se refere-se ao caso que os crentes receberão um novo nome, em harmonia com a perfeita renovação do nosso ser. Tá? Então é o seguinte, a igreja de Pérgamo bem complexa, né? Está bem rachada, uns ali se prostituindo, uns ali vivendo com idolatria, se prostituindo, prostituição espiritual e tudo mais, aquela bagunça toda, mas alguns ainda fiéis e firmes na fé, né? Retrata bem aí muitas igrejas nos dias de hoje,
não é verdade? E ainda colocavam o quê? Num evangelho que é o quê? Um homem o centro da coisa, que já estavam esquecendo da cruz faz tempo, não é verdade? E aí fala assim, voltem, se arrependam, enquanto é tempo, entendeu? Se arrepende enquanto é tempo. E aqui fala no final que te darei do maná escondido, né? O maná do céu, dali uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão quem o recebe. Então isso refere-se aqui ao fato de que os crentes receberão um novo nome em harmonia com a perfeita renovação do nosso ser. Então preste atenção, gente. Igrejas hoje em dia, se você pegar bem essas cartas das igrejas que a gente está estudando, você vai ver que tem os pontos que hoje em dia afligem a igreja da mesma forma, né? Da mesma forma. Então preste atenção, vão acompanhando aqui para você ver os pontos que vão abordando, que a gente abordou na igreja, no vídeo lá da igreja de Peguem lá em Éfeso, depois de Esmirna e agora Pérgamo. E a gente vai terminar as 7 igrejas aí, se Deus assim de graça, tá? Então a igreja de Pérgamo, bem complexa, bem difícil, né? Idolatria, prostituição, o homem como centro das coisas, quer dizer, então tinha trono de Satanás ainda lá, né? Quer dizer, alguns lá dentro ainda querendo fazer trono de Satanás lá dentro, quer dizer, uma igreja bem rachada mesmo, sabe? De um lado, mas já tinha. Aqui diz a palavra, aquele que... Cadê? Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Quer dizer, ainda tinha os irmãos ali ainda, firmes, né? Apesar dos outros estarem ali, ó, querendo montar um trono de Satanás dentro da igreja. Como que? Fazendo manjar de sacrifício a ídolos, né? Comessem coisas sacrificadas a ídolos e se prostituíssem. E ainda colocasse um homem com o centro da coisa na pregação do seu evangelho, onde na verdade é Jesus, é a cruz o centro, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que tenham compreendido. Deixa um joinha aí, não esquece.